Olá, Shalom, para você que gosta de cumprimentar com Shalom, a paz de Deus, para você que cumprimenta com a paz de Deus, a graça e paz, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Nós vamos tomar a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, e para uma boa meditação na palavra, na mensagem de hoje, nós leremos dois textos. Inicialmente Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora nós vamos ler Lucas, no capítulo 6, do verso 46 ao 49. Lucas 6, do 46 ao 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e a pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças por Tua palavra santa e maravilhosa. Louvado seja o Teu nome nesse momento de meditação das Sagradas Escrituras. Graças te damos por estarmos aqui mais uma vez e pedimos que Teu Espírito Santo venha ministrar mais uma vez em nossos corações. E daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Uma parábola maravilhosa que fala sobre o fundamento. E o que é o fundamento? Essa parábola maravilhosa, escrita por Mateus, capítulo 7, e que Lucas faz um acréscimo, enriquecendo ainda mais. O que é o fundamento? O fundamento é algo invisível. Você olha para uma casa, você vê a casa, mas você não vê o fundamento dela. Você olha para um prédio, você vê o prédio, mas você não vê o fundamento. Aquilo que está invisível é que define a sustentabilidade daquela casa, o fundamento. Assim também, aquilo que está invisível em nossa alma é que vai definir a sustentabilidade da nossa vida cristã. E qual é o sentido da parábola? Segurança. A parábola fala da segurança da nossa vida.
e compara então a nossa vida a uma construção. E qual é o propósito dessa parábola? Para que a gente possa avaliar aonde nós estamos firmados, para que eu e você possamos avaliar ou reavaliar onde é que nós estamos firmados. A alma do cristão, ela está ancorada no Santo dos Santos. Ou pelo menos a alma do cristão deve estar ancorada, fixada no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos é o lugar mais seguro desta terra. O Santo dos Santos é o lugar da nossa existência, aonde Deus reina absoluto, onde Deus dirige a nossa existência. E a nossa alma está fixada lá, no Santo dos Santos, no lugar mais seguro. Diga graças a Deus. As evidências de um cristão não estão acima na superfície. As evidências de um cristão, elas não aparecem, elas estão escondidas. Aquilo que é destaque na vida do cristão verdadeiro, não é visível. Assim como o fundamento de uma construção não é visível. E as razões mais fortes do cristianismo estão escondidas. As evidências mais significativas do cristianismo estão escondidas, estão na alma do cristão. Não é visível. Todo e qualquer destaque da vida do cristão verdadeiro não é visível. E as razões pelas quais aquilo que é destaque na vida do cristão está escondido, está lá na alma dele, isso é coisa de Deus. Essa alma que está no Santo dos Santos, fixada lá, no Santo dos Santos, essa alma caracteriza uma vida voltada para o Senhor Deus. Viver, todo mundo vive. Agora, viver uma vida devotada ao Senhor Deus, isso é o que faz toda a diferença. Glórias a Deus. E o segredo está nessas duas palavras da parábola contada por Lucas, no versículo 47. E as duas palavras são ouvir e obedecer. Repita comigo, por favor. Ouvir e obedecer. É isso o que atrai as bênçãos de Deus. Para o mundo, hoje, você falar em ouvir a Deus, em obedecer a Deus, para o mundo isso tanto faz. Mas a Bíblia faz uma pergunta, através do livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 12. E a pergunta é a seguinte: qual é o homem que deseja amar a vida? Qual é o homem que deseja uma vida longa? Qual é o homem que deseja viver dias felizes? E a resposta vem logo em seguida no versículo 13. Guarda a língua do mal. Glórias a Deus. Guarda os lábios do engano, da falsidade. Eu quero ser um cristão feliz.
é o que muitos dizem, é o que todos querem. Eu também quero ser um cristão feliz. Mas precisamos entender que, para ser um cristão feliz, a minha alma tem que estar ancorada no Santo dos Santos. Não há felicidade sem Jesus. Se eu quero ser um cristão feliz, a minha alma precisa estar fixada no Santo dos Santos. E há muitos cristãos que não desfrutam do Santo dos Santos. São cristãos, são salvos pela graça, são sinceros, mas eles vivem envolvidos em confusão. E a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, nosso Deus é um Deus de paz. Há muitos cristãos que não desfrutam desse Santo dos Santos. E eles não criam raízes, eles não têm firmeza. E para que a minha alma esteja, melhor dizendo, ancorada no Santo dos Santos, eu preciso viver cada dia da minha vida com a voz de Deus em meus ouvidos. As minhas orelhas, meus ouvidos devem estar atentos, abertos à voz de Deus todos os dias. Muitas pessoas chegam para nós e dizem: pastor, eu estou ouvindo vozes. Eu ouço vozes estranhas. Basta perguntar: o que é que você anda lendo? Onde você tem colocado os teus olhos? O que é que você anda ouvindo? O que é que tem entrado em teus ouvidos? Por que é que está ouvindo vozes estranhas? Os nossos ouvidos devem estar abertos todos os dias, constantemente à voz de Deus. Não haverá vozes estranhas. Diga graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque é da palavra de Deus que Deus fala conosco. É da palavra, não é de outra forma. Deus fala, aliás, de outras formas, mas sobretudo, principalmente, pela sua palavra. Todos querem ser felizes, mas não serão se não tiverem ouvindo a palavra de Deus, se não tiverem contato diário com a palavra de Deus. Pastor, eu gostaria que as coisas dessem mais certo para mim. Não existe nada mais certo, nada mais definitivo do que a vontade do Senhor. Nada mais certo, nada mais maravilhoso, nada mais definitivo do que eu fazer a vontade do Senhor, entender a vontade do Senhor. Isso é entender aquilo que é certo. Pastor, eu quero ser feliz nesse ano novo. Eu também quero ser feliz nesse ano novo. Eu gostaria que minha família fosse feliz no ano novo. Eu gostaria que meus filhos fossem felizes. Eu gostaria que meus vizinhos fossem felizes. Eu gostaria que lá no meu trabalho desse tudo certo nesse ano novo. Eu também gostaria. Mas se eu não leio a palavra de Deus, se eu não tenho contato com a palavra de Deus,
se eu não ouço a palavra de Deus, não existe felicidade fora de Deus. Diga: Senhor, me ajude. Não há felicidade fora de Jesus. E a Bíblia nos diz que só há um jeito, e esse não é fácil. A Bíblia chama de uma porta estreita. É o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então não é fácil. Eu vou dizer para você que é fácil? Se Jesus está dizendo que não é? É uma porta estreita? E só há um jeito. E o jeito é esse. É pela porta estreita. A palavra do Senhor, ela é pura. Ela é comparada com água que limpa, com mel que é doce, com o fogo que purifica. A vida cristã tem muitos significados, e Deus conta para nós muitas parábolas. Jesus ensinou e continua ensinando através de muitas parábolas. E Deus nos ensina a mesma coisa de várias formas. Para quê? Para nós aprendermos que quem é o nosso Deus. Por isso Ele nos ensina muitas coisas através da mesma forma, e às vezes de várias formas também. O principal fundamento da vida cristã é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para isso Deus nos ensina, às vezes a mesma coisa de várias formas, para entendermos que o fundamento principal e maior é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua salvação, que foi oferecida por nós na cruz do Calvário, o seu poder, a sua entrega lá na cruz do Calvário, a certeza da salvação que Ele conquistou para nós morrendo na cruz. Um cristão precisa de fundamentos. Eu não posso confiar nas experiências, eu não posso confiar na inteligência, não posso confiar na sorte. Eu preciso crer na presença de Deus, ainda que não veja com os meus olhos carnais. E é comum que muitos cristãos vivam em meio a muitas dificuldades. Significa que os fundamentos estão abalados na alma. Pensa nessa parábola comigo, analise como é que está a sua vida, sobre o que alicerce a sua vida está construída, porque disso decorrerá a tua felicidade ou a tua infelicidade. É daí que vai se processar a tua felicidade, desse alicerce. Importante notar que os dois construtores da parábola são iguais.
As duas casas também são iguais. E as duas casas sofrem o mesmo tipo de ataque, ou seja, uma tempestade. A única coisa diferente são os fundamentos. O que faz a diferença em nossas vidas é o fundamento. Fundamentos representam nossos sonhos. Fundamentos representam nossos projetos, nossos alvos de vida, as nossas metas, aquelas que desejamos alcançar. E os dois autores da parábola, tanto Mateus quanto Lucas, eles estão usando as tempestades repentinas, coisa que é comum acontecer em Israel. Os dois usam o mesmo tipo de afronta das casas, de problema que elas enfrentam. A tempestade repentina. A questão é obedecer os mandamentos da prudência, ou querer ser imprudente e arriscar. Não é bom. Não é uma boa ideia querer ser imprudente e arriscar. O segredo é obedecer os mandamentos da prudência. Onde é que a minha vida está alicerçada? O versículo 48 fala do cristão sensato, do homem sensato, e o 49 fala do insensato. O 48 diz que o sensato é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda cova e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Ele, além de ter cavado uma profunda vala, ainda lançou o alicerce sobre uma rocha. Qual é vento e qual é chuva e qual é tempestade que vai derrubar uma construção dessa? Já o insensato, descrito no versículo 49, diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O segredo aqui é simples e claro. O sensato e o insensato. A questão é obedecer os mandamentos da prudência, porque Deus abençoa em nossa obediência na prudência. O insensato, ele não pensa que pode vir um temporal. Ele é insensato. Ele não imagina que de repente pode vir o temporal. E Deus, de modo geral, nos abençoa pela prudência. Deus, de um modo geral, nos protege pela prudência. E nós, não é por isso que vamos tentar a Deus. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Nós somos cristãos sinceros, mas precisamos trancar bem nossos carros na rua. Somos cristãos sinceros, mas temos que trancar bem nossas casas quando saímos.
Somos cristãos sinceros, mas não podemos andar por lugares perigosos à noite. Deus, de um modo geral, nos abençoa e nos protege pela prudência. E a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Diga glória a Deus. Nunca sabemos quando é que o tempo está bom. Nunca sabemos se o céu permanece azul. Nunca sabemos quais os limites da natureza. Ao mesmo tempo em que o tempo está bom, o céu está azul e o sol está lindo, de repente um temporal se forma de uma hora para outra. Assim também é no espiritual. Então que Deus nos ajude a ouvirmos, a sermos ouvintes, atentos, bons ouvintes, mas sobretudo obedientes e praticantes da palavra de Deus. Esse é o segredo para uma vida cristã feliz e abençoada, em nome de Jesus. Amém? Te convido ao momento de oração nesta hora. Curve sua fronte, coloque-se na presença do Senhor, falemos com Deus. Graças te damos, ó Pai, porque apesar de termos andado em trevas um dia, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, vivendo estranhos às alianças da promessa, sem esperança no mundo, sem Ti no mundo, mas agora pela Tua graça, vivendo em Cristo Jesus, fomos aproximados pelo Seu sangue, porque o Senhor é a nossa paz, porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo e nos tornou concidadãos dos santos, e somos hoje parte da família de Deus, e pela graça e misericórdia do Senhor, temos hoje nossa alma fixada no Santo dos Santos, e por esta razão, Senhor, nesta noite, nós estamos diante do Senhor, com nosso coração curvado, dobrado, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, reconhecendo toda a Tua grandeza, que Tu és um Pai santo, um Pai de amor. Muito obrigado, Senhor, por Teu amor, por Tua proteção, por Teus livramentos, por Teus milagres. Graças, Senhor, pela família, pelos irmãos, pelos amigos. Graças, Senhor, por Tua igreja, espalhada em toda a terra. Louvado seja o Teu nome, bendito e glorificado seja o Teu santo nome. A Ti toda a glória, Senhor. Que sejamos fortalecidos, revigorados a cada dia na Tua palavra santa. Ó Deus querido, nos abençoe com Tua paz. Muito obrigado, sejamos fortalecidos, revigorados, ó Pai querido, no nosso homem interior pelo Teu Espírito Santo, habitando no mais profundo do nosso ser. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o poder e todo o louvor. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém e amém. Amém. Você pode, então, nesse momento, entregar a tua oferta. Ela é pessoal, ela é voluntária. E se ela não for pessoal e não for voluntária, então ela não é oferta. A oferta tem que ser livre, sem constrangimento, porque ela é um ato de honra a Deus. O teu dízimo é uma obediência à palavra de Deus. Trazei à casa do tesouro todos os teus dízimos e fazei prova de mim. Se eu não vos abrirei a janela dos céus, se eu não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. É o nosso reconhecimento
de que Deus é o provedor de tudo aquilo que nós temos. E você que tem participado através do culto online em casa, pode fazer a sua transferência bancária, da tua oferta, do teu dízimo, e a bênção de Deus certamente repousará sobre você, sobre a tua casa e a tua família, porque Deus é fiel, jamais deixará de ser fiel. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro por cada membro, por cada família, por cada um dos aqui presentes no templo e daqueles que estão orando em casa. Pai, eu clamo a tua bênção, a tua recompensa sobre todos os dizimistas e ofertantes fiéis, para que não haja falta de nada, porque toda provisão, nós reconhecemos, provém do Senhor. Se temos algo a oferecer ao Senhor, foi porque primeiro o Senhor deu-nos as condições para recebê-los. Por isso nós te agradecemos e consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus guarde a tua vida, a tua casa, a tua família, que Deus te dê saúde e que tudo te vá bem, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Digam graças a Deus. Aleluia. Shalom.